Quando falamos em contratos de franquia, falamos muito mais do que um mero instrumento que formaliza essa relação. E hoje nosso papo de contratualista é justamente para falar sobre esse ecossistema de instrumentos, obrigações e responsabilidades que podem levar um sonho do negócio próprio a um grande prejuízo. Mas antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário para saber que você está gostando das aulas por aqui e mais do que isso. Deixe a sua sugestão de tema para continuarmos essa conversa no próximo vídeo, combinado? Então bora lá! Quando falamos em contratos de franquia, em geral, falamos de diversos instrumentos que formalizam e condicionam essa relação. Antes de qualquer coisa, a nossa lei de franquias traz a obrigatoriedade do franqueador ou da franqueadora, como quiser ali denominar, apresentar a circular de oferta de franquia a esse candidato a franqueado. Então, veja, não necessariamente esse franqueado já tem um CNPJ constituído, e na maioria das vezes ele realmente não tem. Ele está buscando uma oportunidade de negócio no mercado para só após então constituir um CNPJ para isso. E a franqueadora, ela estará obrigada a apresentar essa circular de oferta de franquia. Essa circular de oferta de franquia não é uma apresentação comercial meramente. É um documento extenso que deve cumprir todas as informações obrigatórias elencadas na lei de franquias. Então, primeiro de tudo, se você recebe tão somente uma apresentação comercial, um cálculo comercial rápido, algo rápido e uma pressão para pagamento imediato para assegurar uma vaga daquela unidade, naquele mercado, naquela localidade, tome muito cuidado, porque a lei de franquias obriga essa franqueadora a apresentar esse documento que será essencial para entender informações sobre a operação e então colocar na balança se ela realmente será viável a médio e longo prazo. Isso porque quando falamos em franquias, a taxa inicial é o menor dos gastos do franqueado. A taxa inicial vai ser lá a primeira taxa a ser paga para a franqueadora para se iniciar a operação, mas após ela existirão inúmeras taxas ainda a serem arcadas, além de todo o custo de manutenção daquela unidade. E no final das contas, tudo isso, se não for muito bem gerido e operado, pode levar a um grande prejuízo. Infelizmente, esse franqueado, quando ele inicia essa operação sem aquelas informações importantes que a própria lei de franquia traz como obrigatórias antes da assinatura de qualquer contrato e antes do pagamento de qualquer valor à franqueadora ou a terceiro a ela indicados. Se a própria lei de franquias traz essa obrigatoriedade, é porque justamente essas informações são necessárias para que esse candidato a franqueado entenda realmente se é viável ou não aquela operação. Se aquela apresentação comercial que lhe foi feita com tantos números expressivos e generosos, se realmente ela se sustenta a médio e longo prazo, apresentando ali investimentos a serem feitos numa média de mercado tanto para a estruturação inicial daquela unidade, quanto para a manutenção posteriormente dessa unidade. E vejam, a franqueadora, ela é para ser, na teoria, uma empresa que já validou aquele negócio. Então, ela deveria ter todas essas informações com facilidade. Se ela já validou aquele negócio, ela já sabe como operar e qual é o caminho das pedras. E justamente por isso que a franquia pode ser tão atrativa, porque esse franqueado busca alguém para ajudá-lo a entrar naquele negócio e alguém que já tem essa expertise, esse know-how. E aí o contrato de franquia vem justamente para proteger esse know-how da franqueadora. Mas infelizmente, muitas franqueadoras acabam não tendo toda essa expertise e know-how a ser transferido ao franqueado. E aí começam os grandes prejuízos. Por conta disso, é muito importante que nessa fase inicial, ainda que o comercial seja muito atrativo, ainda que seja algo, uma proposta generosa,
Ainda assim, esse franqueado deve tomar atenção em analisar as informações, se elas realmente condizem com a realidade daquele mercado, daquela operação, colocando sempre na balança e na contabilidade, se ao final vai fechar esse faturamento. Isso é possível se analisar previamente com todas essas informações da circular de oferta de franquia. Após o início dessa tratativa com a franqueadora, onde esse candidato a franqueado recebe essa circular de oferta de franquia e decide prosseguir, existirão dois instrumentos que podem ser assinados. O pré-contrato, onde ele é assinado diretamente com a pessoa física do franqueado para trazer a obrigatoriedade de correr atrás da estrutura inicial dessa unidade para a instalação dessa unidade, ali pagando o projeto arquitetônico, locando espaço comercial para isso, contratando pessoal e construindo o operacional para iniciar essa atividade. Esse pré-contrato pode ser utilizado nessa fase inicial e somente após a inauguração da unidade, que muitas franqueadoras acabam ali então passando para a assinatura do contrato definitivo de franquias. Esse contrato de franquia, normalmente ele tem um prazo longo, de 5 anos no mínimo. E aí, quando nós temos um prazo determinado, a lógica é que só consegue sair do contrato pagando uma multa para isso. E nos contratos de franquia, é comum que se tenha uma cláusula proibindo a concorrência na área após o encerramento da operação e, em alguns contratos especialmente, há limitações para a venda do mobiliário, dos equipamentos, do fundo do comércio e assim por diante. E aí nós precisamos colocar sempre na balança o seguinte: se esse franqueado já tinha o know-how antes da franquia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que essa cláusula de não concorrência não será válida, até porque o franqueado não adquiriu o know-how com a franqueadora. Entretanto, se esse franqueado ele adquiriu o know-how com a franqueadora, é direito da franqueadora ter certa limitação dessa concorrência quanto a isso. O que a jurisprudência também vem flexibilizando é a questão da atividade econômica do franqueado, de modo a não impedi-lo de trabalhar com aquilo que ele sabe, com aquilo que ele tem atividade econômica já desenvolvida. Então, cada caso precisa ser muito bem analisado para que haja uma cautela sobre encerramento ou não das atividades relacionadas. Além disso tudo, nós temos na jurisprudência a grande questão de que um contrato de franquia, se ele está com prazo inferior a 1 ano, e a franqueadora não cumpriu em apresentar as informações obrigatórias antes da assinatura do contrato, antes do pagamento pelo franqueado, nós poderemos ter aqui a arguição da anulabilidade desse contrato de franquia, de modo que a lei de franquias é clara ao dizer que se o contrato for declarado nulo, esse franqueado terá a devolução daquilo que ele pagou à franqueadora, a terceiros, a ela indicados e ainda uma indenização sobre aquilo que ele acabou investindo na operação. Justamente por isso, quando falamos em contratos de franquia, vejam que não falamos meramente de um instrumento para formalizar essa relação. Falamos de um ecossistema que envolve essa relação e que burocratiza ela. Uma para proteger os direitos daquela franqueadora que realmente se compromete com seus franqueados e transfere know-how, agrega suporte e auxilia ele na operação, e outra também para proteger esse franqueado quando ele não detém das informações obrigatórias antes da instalação dessa unidade e não tem o suporte dessa franqueadora durante a relação. Até porque quando falamos em contrato de franquia, não falamos meramente de um licenciamento de marca, não falamos meramente do recebimento de manuais daquela franqueadora. Ah, a partir de agora eu posso usar da marca, vender os produtos da franqueadora. Não é somente isso. Quando falamos em franquia, essa franqueadora também estará obrigada a prestar serviços ao franqueado, como a questão de suporte e treinamentos. E se isso não ocorrer, pode ser causa de uma resolução do contrato, ou seja, de uma extinção por justa causa em favor desse franqueado que não recebeu aquela prestação de serviços que a franqueadora estava
obrigada com ele. Precisamos tomar sempre muito cuidado quando falamos de franquia, porque vejam, ela é uma relação burocrática e ela pode gerar grandes prejuízos ao franqueado quando ele não detém de uma assessoria jurídica desde o início e quando ele não se atenta com essas informações obrigatórias que a franqueadora precisa passar a ele antes da assinatura de qualquer contrato. A atenção aqui nas franquias é no momento comercial para fechar aquela proposta, onde é importante, é necessário, é obrigatório esse instrumento inicial, que é a circular de oferta de franquia. Após isso, analisar o pré-contrato, o contrato de franquia e demais termos, porque vejam só, a franqueadora pode trazer termos separados a serem assinados por esse franqueado, que também pode prejudicá-lo numa eventual resolução de conflitos, como é o caso de um compromisso arbitral. Se esse contrato de franquia tem uma cláusula de arbitragem, ou se anexo a ele vem esse compromisso arbitral entre as partes, pode esse franqueado estar obrigado a levar esse litígio a uma câmara de arbitragem, não podendo se socorrer do poder judiciário. Existem já relativizações pela jurisprudência, mas é algo ainda muito delicado de se analisar. Por isso que cada caso sempre precisa ser muito bem considerado, porque se esse franqueado conseguir comprovar que não possui capacidade financeira de pagar as custas da arbitragem, então o Poder Judiciário pode flexibilizar a força desse compromisso arbitral. Mas vejam que aqui, nessas relações de franquia, a jurisprudência e a legislação são pontos fortes de análise, junto com a prática daquele próprio negócio, daquela própria operação do franqueado com aquela franqueadora.